Olá, sonhos. Vamos meditar sobre isso? Vou lhes contar uma ilustração das 3 árvores. Lembre-se, é apenas uma ilustração. Havia no alto de uma montanha 3 árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: "Eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros." A segunda, olhando o riacho, suspirou: "Eu quero ser um navio grande para transportar reis e rainhas." A terceira olhou para o vale e disse: "Eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus." Muitos anos se passaram e certo dia as árvores foram cortadas por lenhadores. Mas os lenhadores não entendiam nada de sonhos. Que pena! A primeira árvore acabou sendo transformada em um coxo para alimentar os animais. A segunda virou um simples barco de pesca, carregando humildes pescadores e peixes todos os dias. A terceira foi cortada em grossas vigas e colocada de um lado num depósito. Desiludidas e tristes, as árvores perguntaram: "Por que isso?" Entretanto, numa bela noite cheia de luz e estrelas, uma jovem mulher colocou seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais e, de repente, a primeira árvore percebeu que nela estava o maior tesouro do mundo. A segunda árvore estava transportando um homem que acabou por dormir no barco em que ela se transformara. E quando a tempestade quase afundou o barco, o homem levantou-se e disse: "Cala-te, vento, aquieta-te, mar." E a segunda árvore entendeu que estava transportando o Rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando vigas foram unidas em forma de uma cruz e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel, mas pouco depois, no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore percebeu que nela havia sido pregado não um homem, mas o Filho de Deus para a salvação da humanidade, e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho ao olharem para ela. Essa ilustração nos traz uma lição. As árvores haviam tido seus sonhos e desejos, porém, não foi como elas esperavam. Entretanto, foi muito mais do que elas imaginavam. Talvez, meu irmão e minha irmã que me ouve, seus sonhos ainda não aconteceram, não se realizaram. Mas houve um jovem rapaz chamado José, que teve um sonho, e aqui não é uma ilustração, é uma realidade. Porém, antes deste sonho se realizar, ele foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, acusado de estupro, condenado e preso em uma terrível e sombria cadeia, para então, depois de tudo isso, se tornar o governador do Egito. Deus deu o sonho a José e ele mesmo o realizou. Saiba que há sonhos que estão em nossos corações porque foram colocados por Deus, e será Ele mesmo, o próprio Deus, quem irá realizar estes sonhos, independente de termos a aprovação dos homens ou não. Vejamos 2 preciosos textos da palavra de Deus. Filipenses 2,13.
pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus! Mas talvez possa surgir ainda uma dúvida, e alguém possa perguntar: pastor, e enquanto os sonhos de Deus não se realizam em nossas vidas, o que devemos fazer? Filipenses capítulo 2, versículos 14 a 16. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Glória a Deus! Resumindo, enquanto os sonhos de Deus não se realizam em nossas vidas, continuemos sendo fiéis. Quem é fiel sempre será fiel, independente da situação boa ou ruim em que estejamos vivendo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, o Senhor deu o sonho a José e o Senhor realizou o sonho de José. O plano era do Senhor. A tua palavra nos diz que os seus planos são planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Por isso, Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, mesmo em tempos difíceis, assim como José continuou sendo fiel, mesmo sendo traído pelos irmãos, vendido como escravo, mesmo sendo acusado daquilo que ele não fez e sendo preso injustamente. Ele continuou sendo fiel e o Senhor realizou o sonho que o Senhor mesmo tinha dado a ele. Assim pedimos que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis diante do Senhor. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com certeza os fiéis verão os sonhos de Deus se realizando em suas vidas. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho, sua esperança, sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E da minha parte, um grande abraço a você. Amém?